birthday to you. Make a wish. Granny! Hello. Have you done your homework? Ada! For a general strike. Ready or not? Here it comes. Violent clashes with live ammunition against. Deserve to get shot. Have a nice day, Mum. Airstrikes on rebel position. We are going to stay. What's happening? Go. Have a fighting in Richmond. Dad, where are we? Rebel forces advance. Happy birthday to you. Make a wish, darling. Salam aleikum, meu nome é Fatma Al-Salvad. Vocês já ouviram a minha família contar várias coisas sobre a guerra aqui na Síria, e agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre outras questões. Eu tenho 11 anos e eu sou filha de Mohamed e Shirin. Em 2011, começou a guerra na Síria, como vocês já devem ter escutado a minha família contar, e nessa época eu tinha 6 anos de idade. O que será que isso muda na vida de uma criança? Como será que uma criança vê a guerra, né? O que acontece quando a gente é tão pequeno e entra nesse tipo de vida e começa esse tipo de vida? Eu acho que o vídeo que vocês viram agora mostrou um pouquinho como foi rápida essa mudança, né? Eu comemorava meu aniversário, eu tinha uma vida normal, eu ia para a escola e agora só o que eu vejo são bombas, né? Por todo lado, é morte por todo lado. O que está acontecendo com as crianças na Síria? As crianças que ficaram aqui estão tentando ter uma vida normal, né? Mas não estão conseguindo ir mais para escolas, porque as escolas foram bombardeadas. Então, a rotina, né, que a gente tinha foi totalmente alterada por essa situação de conflito. Eu queria que vou mostrar agora para vocês um videozinho das crianças que estão em Alepo, né, que é a cidade onde eu moro, onde eu morava com a minha família, e a gente vai ver um pouquinho a situação dessas crianças lá num outro vídeo de um amigo meu. Vamos lá? نحن 7 مع عمي وأبوي. مسؤوليات البيت إنه أروح أعبي لهم لأهلي مي وأجيب لهم أغراض لأمي وأبوي، وأهلي بيطلبوا مني كثير أغراض أجيب لهم إياها وأنا بتعب كثير. الحياة قبل الحرب كنا قاعدين ببيوتنا وما في أكوس مننا، كان أصدقائنا جنبنا، كنا ما نفقد أصدقائنا أبداً. الحياة هلا إنه عم نفقد أصدقائنا ونصهم بيموتوا ونصهم بسافروا، والقذائف اللي بتنزل والأصوات القوية كان قبل ما فيها شيء أبداً. وأنا تركت بيتي وتختي اللي بنام فيه، وتركت أوضتي لحد الآن بتذكرها، وتركت شباك اللي بطلع عليه على العالم. أكثر لعبة عندي هي مفضلة الشطرنج، لأنه بحس فيها بالهدوء والرواء، وإذا رفيقي ربح علي بحس له بالسعادة وبريد يربح. فقط رفيقي عمر كنا قاعدين أنا وياه وعمل لي دار على البيت،
تاني نهار سمعت إنه مات. كانوا قاعدين إنه أهله بالبيت، قام نزلت عليهم قذيفة وقتلتهم إنه أهلهم. وقبل ما يموت قال لي هاد الدفتر هدية مني إلك، وهي أغلى ممتلكات عندي. حياتي اليومية إنه أذهب إلى المدرسة. أكثر مادة بحبها اللي هي عربي. وبعد ما أخلص المدرسة أروح على شغلي اللي هو خياطة أمبلاج. أنا وأهلي بغرفة وحدة، وأنا ما بحسن بدرس. إذا أخواتي بضلوا ضجي ما بحسن بدرس. أنا بستغل الأمر وبكون أخواتي نايمين وبدرس. الرواق والصمتة بيخلوا البني آدم يركز أكتر ويدرس أكتر. بتمنى أكون بالمستقبل محامي مشان أدافع عن المظلومين. كتير بحب أساعد الناس وبريد لهم الخير قبل ما أريده لنفسي. بتمنى يكون مستقبل سوريا أحسن مستقبل العالم كله، وبريد إنه يحبوا بعضهم ما يكرهوا بعضهم أبدا، وبرد لهم الخير. ولأنه نحن أخوة ونحن لازم نكون إيد وحدة وما نتفرع عن بعضنا أبدا. Bom, vocês conheceram então um pouquinho da rotina, né, dos meus amigos lá em Alepo, na Síria. Vocês puderam ver como a gente está tendo que estudar em casa e muitas vezes a gente está tendo que trabalhar. E todo mundo fica se perguntando o que vai acontecendo com as crianças, né, nessas situações. Lembrando que a Síria hoje, né, a Síria tinha 23 milhões de pessoas antes da guerra. E hoje habitam lá apenas 17 milhões de pessoas. Nessa guerra, vocês já devem ter escutado também, já causou mais de 470 mil mortes. 11 milhões já fugiram, né, das suas casas. Ou seja, a gente tem de 17 milhões, 11 milhões de pessoas que já fugiram das suas casas e 5 milhões em situação de refúgio. O que é isso? São pessoas que procuraram outros países, né, que saíram da Síria à procura de um outro país para morar. As crianças em Alepo, né, as crianças que estão em Alepo, já foram 6 milhões de crianças afetadas por essa guerra. E 4 milhões de crianças estão fora da escola e muitas sem casa também, como a gente viu. Além disso, a gente tem, os dados da ONU dizem que são, em Alepo tem 250 mil pessoas aprisionadas, né, em Alepo. E dessas 250 mil, 100 mil são crianças. Agora vocês imaginem 100 mil crianças, né, em uma situação de guerra. Dessas crianças, até hoje, só em 2016, foram 652 mortes. 262 crianças, né, já morreram nessa guerra só em 2016, dos dados que a gente consegue até agora. E um outro dado importante para vocês entenderem um pouco a nossa rotina aqui: 950 foram recrutadas para a guerra. Ou seja, além da gente ter que trabalhar, como vocês viram no vídeo, né, do meu amigo que eu mostrei ali, a gente também está sendo recrutada para a guerra, principalmente para a linha de frente, né? Tem relatos que contam que a gente é colocada na linha de frente, né, para
para intimidar os inimigos, né? E impedir e combater a guerra. Nessa situação, eu tenho escutado muitos relatos de amigos meus e tenho visto muito muitos depoimentos, né, que estão na internet, que uma das coisas que tem acontecido com as crianças é que elas têm medo do céu. Né? O que será que é ter medo do céu? Será que é ter medo de morrer? Não. Se vocês lembram que a minha mãe contou um pouquinho para vocês sobre a nossa religião é o islamismo. E no islamismo, muitos de nós seguimos o jihad. Né? O jihad fala que a gente iria direto para o paraíso. O jihad fala também que a gente tem certeza da reencarnação. Como as crianças, então, estão lidando com a morte, né? A morte, numa situação de guerra, se torna, né, uma coisa bastante banalizada, ou seja, todo dia eu tô vendo gente morrendo, todo dia tem alguém que morreu da minha família, de algum amigo, né? Pessoas próximas, e como nós somos muito ligados, um povo bastante religioso, bastante tradicional, a gente se prende muito a essas crenças do jihad, né? Nas mortes, a gente vê enterros todo dia, o nosso corpo é lavado com cânfora, né? 5 vezes, e ele é enrolado num sudário branco. Essas imagens são constantes, né, na vida das pessoas aqui na Síria. E esse medo do céu, o que seria então esse medo do céu? A gente tem escutado muito que as crianças têm medo do céu porque do céu vêm as bombas, né? Isso é uma dos efeitos que essa guerra tem causado nas crianças aqui. E a gente sempre repete o tempo inteiro, quando se fala de morte, a gente escuta o tempo inteiro sempre alguém falando: foi Allah quem te criou, que te sustentou, e é Ele que te fará morrer. Né? Então, a resiliência tem sido uma dos sentimentos e das maneiras da gente lidar com isso que mais a gente tem escutado aqui. Mas isso não impede, né, várias consequências da guerra. Né? Eu acho que o vídeo aquele do início também mostrou como quando a guerra começou, né, o meu cabelo foi caindo, eu fui ficando triste, eu fui ficando apática. Segundo a ONU, né, hoje nós temos todas as crianças de Alepo, todas as crianças que estão vivendo essa guerra estão traumatizadas. O que é isso? Será que isso significa na prática, né? A gente tem hoje em Alepo, na Síria em geral, 25 mil casos de traumas por dia. Vocês já pensaram isso? 25 mil casos de traumas por dia. Em geral, essas pessoas que passam por isso, né, estão ou em estado de choque, elas ficam catatônicas, né, que a gente fala. Elas não falam, não choram, não riem, elas ficam lá paradas, né, sem reação. A gente está tendo vários casos de síndrome do pânico, né, que as pessoas não conseguem sair de suas casas, catatônicas ou apáticas, né, ou seja, sem reação nenhuma, e também muitos casos, muitas crises de ansiedade. Tem um vídeo de um amigo meu que mostra um pouco como que as crianças estão lidando, né, com essa situação limite, digamos assim. Como que essas crianças estão sobrevivendo de alguma forma, e é sobre mesmo, né, uma vida bem complicada, a essa guerra. Eu queria mostrar para vocês também, nesse próximo videozinho que eu vou passar agora, que as crianças não são ingênuas, né? Elas não são mais ingênuas, digamos assim. Elas estão a gente está muito informado do que está acontecendo, a gente participa quase como adultos, né,
dessa guerra. Vamos ver o vídeo desse meu amigo, então, falando um pouquinho sobre o que está acontecendo na Síria para vocês. وإيده طايرة واحد مرة ضربنا الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. عائلات بأكملها، أطفال ونساء في الغوطة الشرقية نتيجة قصف The pictures have shocked the world. Hundreds of people killed in an apparent chemical weapons attack on a Damascus suburb. What is perhaps equally shocking is that Western diplomats had hoped that once on the ground the UN team would be able to broaden the scope of their inspections. مرحبا يا عمو. أهلين. أشو ليش قايمة؟ نحن بشار الأسد قتلنا. أيوة. نهبنا. أشو نحن بدنا؟ لأننا قاعدين هون. أشو بدنا له؟ نحن بنعبي مي ونشرب هون. أشو نحن عملنا؟ نحن ما نزل. أشو نحن عملنا؟ نحن بنشرب هون. والله ليش عم تبكي انت يا ما عمو؟ بدنا. بشار نهبنا. قتل بيوتنا. نهبي ما لنا شيء. هدلكم بيوتكم؟ هدي وكلي ما عندنا شيء. هون نشرب مي. بنطر الدنيا بنقعد عند الجماعة. بنقعد نسهر عندهم. أشو بيهم؟ والله العظيم ولا خلانا نقعد دقيقة بالبيت. انظروا أيها الإسلام، انظروا مجاهدة هذا الفاجر بالمعصية. هؤلاء الأطفال سيحاسب عليهم كلهم بالفاتحة. شو أنت عم بعمل؟ دقة خبز. العالم بطران عم بكب الخبز هون. لك قديش طلعنا واشتعل فيه بالأرض. أنت عمو؟ قد صار لك جوعان؟ قد صار لك معكلات؟ من يومين صار لك معكلات؟ طيب قل لي شو جاي على بالك أنت؟ شو جاي على بالك؟ جاي على بالك خبز؟ قد صار لك معكلات؟ كتير؟ طيب جوعان هلا أنت؟ شو عم تاكل؟ قل لي شو عم تاكل؟ ناكل حشيش. انتبه يا شباب، قدام شوي يا شباب. بابا قوم يا أبي. الجمعة
يا رب يا الله يا الله يا الله ما اعرفش مشى تقصف الطيران الحربي يا الله يا رب يا رب يا الله الحي الجنوبي يقصف في الطيران الحربي يا الله يا رب. بس افهم ليش عم بضربني؟ يعني حكم الأوعية الضعيف بس هيك. لهم يوقفوا اطلاق النار عنا، يرحلوا عنا. احنا هيك مش عايشين في امان، احنا عايشين في حصار. احنا لو متنا احسن. انا لو متت وما شفتش الحياه اللي بتصير فينا، بنتكتل. احنا ما بنشوفش الا الموت والاصابات والجرحى. بفتح التلفزيون بلاقيش الا تشييع جنازات ولا قصف ولا دبابات، بلاقيش برامج اتسلى عليها، بلاقيش صور متحركه، بلاقيش برامج اتعلم منها. كل تشييع جنازات ودبابات، قصف دبابات وطيارات. ليش بيسووا فينا هيك الشعب الإسرائيلي؟ Pois é, pessoal, eu acho que toda essa situação tem deixado muito claro, né, como o nosso país hoje e as pessoas que ainda estão aqui realmente precisam de ajuda, né? Eu acho que o mundo hoje tem que se mobilizar em torno dessas situações limites. Aqui na Síria, a gente tem 13,5 milhões de pessoas que precisam do que a gente chama de ajuda humanitária. O que é uma ajuda humanitária? Desses 13,5 milhões, 8,7 milhões estão desalojados, ou seja, não tem onde morar, né? Então, fora todas as questões psicológicas, né, de saúde, de escola e do cotidiano, e a questão da moradia, né, a gente tem uma concepção que é um pouco mais ampla do que é ajuda humanitária, que são instituições, né, ONGs, governos, no mundo inteiro tem como meta prestar para esses países, né? Então, segundo a ONU, que é quem organiza muito dessa ajuda humanitária, as ajudas, os auxílios devem ser são materiais, né? Ou seja, comida, vestimenta, essas coisas assim, logística, muitas vezes ajudar as pessoas a irem de um lugar para o outro, né? Ou se mudarem, enfim, questões de organização, uma ajuda moral, né? Para que essas pessoas moral e espiritual, psicológica, né? Para que essas pessoas consigam, então, de alguma forma sobreviver psicológica psicologicamente saudáveis, e moral também no sentido de outros países, de outras pessoas não estigmatizarem, né, essas pessoas. Toda essa questão da ajuda humanitária tem como meta aliviar o sofrimento, né? Já que eles não têm poder para acabar com a guerra ou alguma coisa assim, são pessoas que se juntam para tentar aliviar o sofrimento dessas pessoas. Aqui em Alepo ficou muito famoso, né? Um morador de Alepo ficou muito famoso por direcionar, né, a sua vida para as crianças. O nome dele era Anas Al-Bashar, né? E ele poderia ter saído, teve várias pessoas, né, da turma dele que saíram e tal. O Anas, ele ficou em Alepo, ele ficou conhecido como o palhaço de Alepo, né? Ele tentava alegrar essas crianças que ficaram aqui.
Infelizmente, o Anas foi morto em maio de 2017, né, com 24 anos. Ele foi morto aqui na guerra. Essa ajuda humanitária e essas pessoas que têm estado por aqui, né, a gente se pergunta o que elas estão fazendo aqui, né? E eu acho que uma das perguntas que eles se colocam e que a gente tem que refletir sobre isso é quanto vale uma vida, né? Ou seja, por que essas pessoas estão arriscando as suas próprias vidas, né, em prol de outras pessoas que eles nem conhecem? E daí, quando a gente escuta quem trabalha nessas ONGs, como a Space of Hope, né, que é onde o Anas trabalhava, eles falam, sim, a minha vida é uma, mas quantas que eu não posso salvar, né? Quantas que eu não posso ajudar, colocando a minha vida em risco. E para quem foi, né? Um dia o meu pai e a minha mãe estavam conversando, como a maioria das famílias, né? Estavam conversando, e quem não está aguentando mais ficar, quem tem um irmão como eu, por exemplo, né? Que estava mais envolvido mais diretamente nessa guerra e nessas disputas, o que está acontecendo, quais são as opções para quem não quer ficar na Síria. Minha mãe e meu pai conversaram, né, e decidiram que nós íamos fugir, que a gente ia sair, né, de Alepo, que a gente não ia mais ficar lá. Então, meu pai mostrou esse mapa aqui para minha mãe, né, e a nossa escolha foi ir para a Alemanha. A gente escutou que a Alemanha era um dos países que mais estava recebendo, né, refugiados sírios. Em geral, os refugiados têm algumas opções, né? A gente pode sair pela terra, indo então da Turquia, né? A gente iria por terra, inclusive essa é a rota que o meu pai e a minha mãe escolheram para me mandar. A gente ia por terra para chegar na Grécia. Para chegar na Grécia, né? A gente pode pegar, então, desculpa. A gente pode pegar pelo mar, a gente pode ir direto para a Grécia ou direto para Itália. Essa era uma das rotas, né, que os refugiados têm feito, né, muitas vezes passando aqui pela Turquia. Uma outra opção, então, é seguir da Síria, né, via Bulgária, Sérvia, Hungria, Áustria, para chegar na Alemanha. A questão que está acontecendo agora e que muitos desses refugiados não estão conseguindo chegar lá, né, é que a fronteira da Sérvia com a Turquia está bloqueada e a fronteira da Hungria com a Áustria também está bloqueada. Então, esse caminho acabava causando grandes acúmulos de pessoas, né, nessa fronteira aqui, sem auxílio nenhum. Muitas vezes, né, com frio, sem condições, e muitas pessoas têm morrido nessas travessias. No caso das travessias pelo mar, né, a gente tem visto aí na televisão que muitas vezes esses navios, esses botes, esses barcos não chegam, eles naufragam no meio do caminho, né? E, além do mais, essa viagem aqui conta com os traficantes de pessoas, ou seja, é difícil a gente conseguir, né, logística, conseguir uma maneira de pegar esses barcos. Esses traficantes de pessoas chegam a cobrar 10 mil por pessoa para levar a gente nesses barcos, né? Ou seja, a média é de mais ou menos 1 milhão por barco. A questão é que essas fronteiras fechadas, então, a gente tem visto que tem causado, né, muitos naufrágios e muitas mortes. Essas travessias não são fáceis, né? E os dados aí nos mostram, né, que hoje já são mais de 500 mortos nessas travessias. Alguns deles, e entre 2013 e 2015, foram mais de 2 mil naufrágios, né? Esses naufrágios causaram várias mortes, né, em vários lugares. Eu acho que os principais a gente pode falar aqui. Em outubro de 2013, foram 360 pessoas que morreram no naufrágio na Itália. Em 2014, mais 300 pessoas morreram, né, em Malta.
quando os traficantes fizeram praticamente um assassinato em massa aqui, né, depois que elas recusaram se mudar para uma embarcação menor. Em fevereiro de 2015, foram também 300 imigrantes, né, que teriam se afogado em 4 botes na costa da Líbia. E também, principalmente por condições climáticas ruins, né, houveram muitas mortes nesse local. 400 imigrantes morreram também num barco na costa da Líbia em abril de 2015 e mais 700 imigrantes, né, em Lampedusa também perderam suas vidas. O que tem sido feito em relação a isso, né? Tem algumas iniciativas de missões de resgate têm acontecido, né? A Mare Nostrum, que é na Itália, né, já conseguiu salvar, né, mais ou menos 150 mil pessoas no geral, né? A Triton, que é da União Europeia, mas não se sabe, né, exatamente os números, porque ela começou e não teve mais desenvolvimento, ela não continuou acontecendo. E a MOAS, na verdade é MOAS aqui, né, a MOAS, que é uma iniciativa de um casal ítalo-americano que se juntou com a Médicos Sem Fronteiras, né, e também está atuando aí nos mares, tentando resgatar essas pessoas que têm naufragado. Quais são, afinal, então, quais são os países, né, que estão recebendo e os países que não estão recebendo refugiados sírios, né? Os países que não estão recebendo são basicamente os países do Golfo, ou seja, não estão aceitando reassentamentos políticos, né? São os países do Golfo, né? A Rússia, a Coreia do Sul e Singapura. Os países que estão recebendo imigrantes sírios, né, são principalmente os países próximos, né? O Líbano já recebeu mais de 1,5 milhão de imigrantes sírios. Isso aí é 1/5 da população do Líbano, para vocês terem uma ideia. A Turquia recebeu 2,9 milhões de imigrantes. É o país que mais recebeu imigrantes até agora. Mais para cima lá na Europa, então os países que estão recebendo refugiados na Europa, a gente tem que a Alemanha prometeu 43.431 vagas para imigrantes e até agora já recebeu 438 mil. E junto com outros países da União Europeia, então seriam também mais 20.205 vagas. A título de curiosidade, também o Brasil, né, recebeu 2.252 pessoas. Agora vocês devem estar pensando, gente, mas esse monte de pessoas, né, esse monte de imigrantes, como é que as pessoas vão dar conta, né? Como é que esses países vão dar conta de todas essas pessoas que estão saindo da Síria e indo para esses outros lugares? A Grécia, por exemplo, não tem condições econômicas, né, e estruturais de receber todas essas pessoas. E essa questão toda está sendo, então, chamada de crise migratória, né? Principalmente, então, na Europa, né? Essa questão tem sido muito debatida. Vocês devem ter já escutado, né, o quão problemática tem sido esse debate. Principalmente nas notícias a gente tem visto aí, né, o Brexit, né, e o Trump, por exemplo, foram duas questões, dois espaços, né, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos têm debatido muito isso e têm sido bastante resistentes, né, a essas questões. Então, as políticas migratórias, eu tenho escutado muito aqui os adultos falarem sobre isso, né? Como é que os países estão lidando com essa questão dos refugiados? Antes de tudo isso, a gente tem que entender a diferença de refugiado e imigrante. Por isso que as pessoas, que a gente viu uma notícia que em março de 2017 seriam 800 mil pessoas ilegais na União Europeia. Mas o que isso quer dizer? Por que elas são ilegais? Bom, porque as leis, né, são diferentes para imigrantes e para refugiados. Então, os refugiados, que é o caso
das pessoas que estão saindo daqui da Síria, eles fogem de guerras, né? Ou seja, eles estão migrando porque eles estão fugindo de uma situação limite, eles estão fugindo da guerra. A lei diz, a lei da União Europeia diz, né, que essas pessoas têm direito ao asilo político assim que elas chegarem lá. Então, o primeiro país europeu que elas pisarem deve dar, né, por lei, asilo político para essas pessoas. Já os imigrantes, né, que não são refugiados de guerra, os imigrantes viajam procurando por uma vida melhor, né? Não necessariamente estão sofrendo perseguição política ou estão num país que está numa situação calamitosa ou de guerra e tal. Só que essas pessoas, ao chegarem na Europa, elas são imediatamente deportadas. Ou seja, o primeiro país, né, que descobrirem que elas estão lá, né, que as acharem, vão mandar elas de volta para o país da onde elas vieram. A gente falar que as políticas migratórias hoje estão em crise, né, a gente tem escutado muito a questão da crise migratória, da crise dos refugiados e da crise migratória, é uma forma de ver essa situação mundial. De que forma que essas pessoas que falam em crise migratória e crise dos refugiados está agindo, né? Está pensando sobre essas questões políticas e tal. Elas estão tratando como se isso fosse um problema militar, né? Elas estão pensando na segurança nacional do seu país, numa política, né, de protecionismo de Estado. Os principais argumentos que elas trazem, então, né, são as questões econômicas, ou seja, nós não temos questões de dar moradia, saúde, habitação, né, para essas várias pessoas que estão chegando aqui, e também questões culturais, né. Eu acho que essas questões ficaram muito evidentes, né, quando a Inglaterra saiu da União Europeia, no chamado Brexit. É uma questão que é importante da gente se lembrar, porque foi bastante evidente o ano passado, né? E o Brexit tinha, sim, um debate muito grande, né, sobre as questões culturais, as questões dos guetos, né? Ou seja, a Inglaterra está virando um gueto, tem vários guetos de outras culturas, e a gente não quer, né, lidar aqui com esse tipo de situação. E o Trump também, né, tem fechado as fronteiras, né, principalmente contra os muçulmanos e tal. Então, na verdade, no momento que a gente lida com essas questões políticas migratórias dessa forma, a gente não está vendo que essa guerra, na verdade, é um grande desastre humanitário, né? A gente estava vendo lá, a ajuda humanitária é pensada em termos globais e tem questões que a gente hoje em dia tem que pensar muito além, né, das questões políticas e protecionistas de Estado, por exemplo, né, e pensar em termos mais amplos. Afinal, para essas pessoas que saem, né, a gente escutava muito hoje em dia dizendo que nós somos cidadãos do mundo. Mas será? Nós somos todos cidadãos do mundo? Quem pode migrar? A quem é permitido migrar? Né? A quem é permitida a entrada num país ou no outro? Essas questões são bem complexas, né? E eu acho interessante que no material de apoio que está para vocês vão escutar o Ahmed, dizendo que mesmo os países que estão recebendo migrantes, como a Alemanha, né, não estão recebendo famílias. Ou seja, a gente quer manter a nossa cultura intacta, a gente quer manter a nossa identidade, né? Então, essas questões migratórias envolvem muito mais do que as questões políticas ou não, elas envolvem uma concepção de mundo que tá falando muito sobre cultura, tá falando muito sobre identidade, né? Tá falando sobre nacionalidade. São questões que a gente pode pensar sempre, né, a respeito dessa situação toda. Ou seja, a gente viu em aulas
sobre globalização, que as fronteiras nacionais estariam cada vez mais enfraquecidas. Mas essas situações nos recolocam essa questão. Será, né? Quem que é mais? A gente tem pessoas que são mais e pessoas que são consideradas menos cidadãos, né? A gente tem que pensar sobre essas desigualdades, assim. As pessoas que conseguiram sair, então, que chegaram na Europa, né? Pensam muito nas suas famílias, né? A gente tem escutado vários relatos, né? Que morar fora não é tão simples assim. A gente chama isso de diáspora. Diáspora é esse sentimento, né, das pessoas que saíram do seu país e foram morar num outro lugar, mas aqui elas não se sentem nem parte do país de origem, elas não se sentem mais totalmente sírias e nem parte, nem pertencentes, né, ao país aonde elas chegaram, onde elas escolheram morar, né? Esse sentimento de uma eterna saudade, digamos assim, né, do país onde tu tá, e uma crise de identidade que tu acaba levando pro resto da tua vida, né? Muitas pessoas que estão fora, que sentem esse sentimento de deslocamento, né? A gente escuta muito quando pergunta para elas se elas querem voltar. No material de apoio tem vários relatos sobre isso. Elas dizem: eu quero morrer na Síria, porque eu quero morrer com a minha família, né? Esse é o Ahmed que está falando lá no material de apoio para vocês. Enfim, a gente tem visto, assim, né, que tem duas escolhas, né, para as crianças sírias hoje. Eu acho que essas duas imagens aqui são muito, muito reveladoras do que a gente está passando, né? Aquele menino que foi atacado por um combate aéreo e foi retirado, esse vídeo ele está na internet, né? Ele é proibido de ser divulgado, mas vocês conseguem encontrar na internet. Essas cenas são super fortes, né? E aquele outro menino que morreu num dos naufrágios que eu conversei para você, que eu comentei com vocês. Então, as escolhas para as crianças sírias hoje: se tu morre, né, tu fica traumatizado, tu fica uma pessoa com muita dificuldade de viver, se não morre mesmo, né, na guerra, ou se tu fica, tu morre, e se tu sai, tu morre também, né? Infelizmente, esse menino teve o mesmo fim do que eu, né? Eu não resisti a longa trajetória que eu fiz tentando fugir da Síria, e infelizmente, né, não sobrevivi para ficar com a minha família. Bom, espero que vocês tenham pensado muito sobre várias questões ao longo dessa nossa série, e até mais.